Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos gravar uma videoaula. Para pensar um pouco o artigo do professor Edgar Salvatore de Deca, o colonialismo como a glória do império. Tá? Numa perspectiva exclusivamente da Inglaterra, ou do Império Britânico, ou da Grã-Bretanha. Bom, então, para começar a nossa breve reflexão, né, que nós gostamos de fazer, e a frase do dia, como já sei que você cobrado, para introduzirmos o assunto. Tá? Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Essa é uma frase do Eduardo Galeano, que eu considero muito apropriada, porque a vossa formação, não é? Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. É isso, a vossa formação depende do vosso empenho, depende da dedicação, depende de como vocês vão encarar esse processo. Ok? Bom, a princípio eu mostro esse mapa, né, acerca do imperialismo, é um mapa ilustrativo, exclusivamente da África. E aí você tem os demarcadores daquilo que são possessões inglesas, daquilo que são que é possessão belga, tá? Principalmente o Congo, não é? Daquilo que são possessões alemãs, da Alemanha, tá? Que você tem a África do Sul oriental do outro lado, né? Já do lado do Oceano Índico, do Oceano Atlântico, por um lado, são essas duas possessões, e as possessões francesas, que são a maioria, nesse processo de recolonização ou colonização efetivamente da África. Bom, aqui também eu apresento, deixo para vocês um mapa, né, um planisfério político. Nós pensamos um pouco como que esse mundo se dividia nessa época. Mais um mapa acerca da circunnavegação, né, como que se desenvolveu essa navegação europeia a partir de 1350, entre 1350 e 1400. E o neocolonialismo, outra representação gráfica das possessões, mais uma vez, que nós já vimos anteriormente, só que em outra configuração. Mais uma vez, as circunnavegações, agora é bem definido, né, as primeiras viagens, que vocês podem observar que uma tentativa é de se contornar progressivamente o continente africano. Tá? A ideia era chegar em Calicut, na Índia. Tá? Esse sempre foi o plano. E, posteriormente, isso vai acontecer com Vasco da Gama, não é? A ideia era vir e voltar. Posteriormente, nós temos as primeiras navegações, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, que é quem vai conseguir efetivamente realizar, dar uma volta completa no planeta. E temos também o Pedro Álvares Cabral, né? Qual que é a rota que ele percorreu para chegar ao Brasil, né? De vindo até o final do continente da América americano e contornar e retornar de novo para a Europa. Bom, no geral, o professor Edgar Salvatore de Deca, ele procura identificar as motivações do expansionismo europeu, sabe, que transformou o mundo em uma espécie de curso de retalhos, por um lado, e, no outro lado, em uma espécie de múltiplas regiões, ou muitas regiões, que estão ligadas a um certo modelo de rede. Tá? É uma circulação mais ou menos contínua de produtos e mercadorias, mesmo à custa da exploração, que vai ser uma marca definitiva da segunda metade do século XIX. A ideia seria levar a civilização para esses pagãos, para esses bárbaros, sabe? A gente pode dividir também de uma maneira diferente. Entre 1500 e 1850, a ideia era levar a fé, era levar o cristianismo, não é?
para os pagãos. A partir de 1500, a ideia seria, de 1850, a ideia seria levar o progresso, a ordem, a civilização para os incivilizados, para os bárbaros. Então já não tem aquela conotação religiosa, aquele fundo religioso, aquela matriz religiosa. Já se trata muito mais de negócio, se trata muito mais de tecnologia. Tá bom? E o Deca destaca também os aspectos sociais, imaginários, intelectuais e mentais da sociedade europeia do período. Uma imagem bastante interessante no texto do professor Edgar Salvatore de Deca é do microcosmo social, que se poderia perceber no Titanic, não é? Que você tem na parte superior as classes altas, né, que teriam acesso imediato aos botes salvas-vidas, tá? A parte intermediária, onde funcionava, onde se dava toda a dinâmica e todo o entretenimento dessas pessoas, e a parte inferior, onde estavam perto dos cascos, que eram os trabalhadores, aventureiros e pessoas que buscavam uma chance de mudar de vida na América, que era para onde eles se dirigiam a princípio. Bom, na introdução, o professor Edgar de Deca vai analisar o impacto do neocolonialismo na sociedade europeia, pensando o século XIX, sabe, do neocolonialismo. É como que isso representava você encontrar o exótico, você encontrar o diferente, você encontrar regiões onde você pudesse controlar, dominar. A ideia de dominação é muito claro, a ideia de ampliação da sua influência e do seu espaço de domínio e de controle. A partir de que o Edgar de Deca faz isso, né, o professor Edgar de Deca? De documentos literários, também das principais ideias da burguesia, ou seja, o céu é o limite, né, para o crescimento dos negócios, para a expansão dos negócios, tá? E ele escreve também os novos anseios e temores da sociedade europeia. Anseios que é você sonhar, você buscar uma realização plena, e temores que essa expansão, essa incorporação dessas outras regiões pudesse levar ao terror. Tá? Então seria da euforia ao pavor, ao medo, efetivamente. E isso acaba se cumprindo, porque a Primeira Grande Guerra representa isso, sabe, esse terror. Bom, algumas ideias básicas, né, de Deca. A questão da expansão, trata de um processo que tem suas raízes na necessidade de matérias-primas e novos mercados consumidores, que suplisse a necessidade do crescimento econômico e industrial da Europa no período, entre 1850 e 1910 aproximadamente. Lembrando aqui que se eu falo de neocolonialismo, eu tenho antes a ideia do colonialismo, tá? Que seria um novo colonialismo. No novo colonialismo foi exclusivamente a busca de matérias-primas, de ouro, prata e produtos que não eram possíveis de serem cultivados na Europa. Por exemplo, a cana-de-açúcar, o açúcar, sabe? E, por exemplo, o ouro, a prata, o diamante, enfim. Essa foi a lógica de 1500 a 1800, 1850, extrapolando. Tá? A ideia da escravidão, do tráfico negreiro também vai ser contida nesse primeiro momento de colonização. No neocolonialismo, nós temos esse novo cenário, essa nova dinâmica, sabe? Que era a busca de matérias-primas que tinham se esgotado, como, por exemplo, carvão e ferro dentro da Europa. E de novos mercados consumidores e novos mercados produtores, objetivamente, tá? Para consumir os produtos manufaturados, nem eram industrializados, de forma mais sofisticada, mas eram manufaturados, e a partir do trabalho desses povos neocolonizados, não é? De você ter acesso a produtos também que viessem para essa Europa oitocentista da segunda metade do século XIX. Tá? De acordo com o desenvolvimento industrial que você tem entre 1850 e 1900. Entre 1800 e 1900, lembrando, segundo Hobsbawm, a Revolução Industrial ela vai explodir entre 1740 e 1760, com o advento do vapor na Inglaterra.
Então, quando eu falo de 1800, 1850, eu estou falando de uma nova etapa desse processo de avanço tecnológico dos meios de produção e do sistema produtivo, assim como do sistema industrial de produção de mercadorias, o sistema comercial e o sistema financeiro. Bom, nesses termos, segundo o DECA, as fronteiras nacionais elas constituíam um empecilho ou um entrave ao crescimento das atividades industriais. Na medida em que o mercado nacional europeu estavam saturados e a concorrência era extremamente alta, que você tem um conjunto grande de países, de nações industrializadas naquele momento, levando a elite industrial aliada a seus estados a buscar novos mercados. Tá? Então, era preciso romper com a ideia de fronteiras nacional fora da Europa. Tá? E aí você cria uma fronteira virtual. Tá? Quando, por exemplo, a gente olha aquele mapa que eu mostrei no início, da repartição do continente africano. Sabe? Então, ali você tem fronteiras fora da Europa, ou você tem, dito de outra forma, a expansão das fronteiras das nações europeias. Por exemplo, há uma fala acerca da Inglaterra, ou do Império Britânico, que diz o seguinte, que no Império Britânico o sol nunca se põe. Em todos os momentos das 24 horas, ele está iluminando uma parte que é controlada, dominada pela Inglaterra. Bom, a segunda noção é a ideia de destruição das fronteiras. Tá? A constante expansão econômica e industrial vai modificar também os centros europeus. E aí a gente tem de levar em consideração a unificação da Alemanha e da Itália no início da década de 1870, entre 1870 e 1873. Tá? Eles vão passar a competir nessa busca de novos mercados e áreas produtoras de matérias-primas e de produtos que não eram possíveis de serem cultivados dentro da Europa. Então você tem uma ampliação das tensões intra-europeias dentro da Europa. Bom, e quais as consequências dessa competição, dessa concorrência? É o nacionalismo, que vai crescer de maneira muito rápida, e esse nacionalismo vai dar lugar a um patriotismo, ou seja, um amor exacerbado com aquela área, com a tua nação, e todos os problemas internos são culpa dos vizinhos externos. Tá? E que isso, em razão dessa consequência, dessa situação, dessa circunstância, leva ao militarismo. Se o inimigo externo é que está nos atrapalhando, vamos construir um exército, né? Vamos investir na militarização, não para eliminar esse concorrente. E isso vai levar à Primeira Grande Guerra. A terceira parte, as transformações globais e a sociedade europeia, elas estavam diretamente relacionadas. As mudanças na mentalidade, nas aspirações do ser humano contemporâneo envolvido nesse processo. É só pensar que essas transformações globais, elas se dão justamente a partir das grandes navegações, a partir do sistema colonial que se implanta, a partir dessa circunnavegação e dessa interligação do globo todo em um circuito comercial que atendia aos interesses europeus, das sociedades europeias. Isso até a acumulação primitiva dos capitais, até a Revolução Industrial, você tem a Revolução Francesa, e você tem um avanço técnico muito rápido. Então, são transformações muito intensas, e concomitantemente a isso, você tem os processos de independência de alguns países que eram colonizados. Entre eles o Brasil. Né? Uma independência meio relativa, mas é uma independência. Nós podemos começar a pensar na independência com Haiti, em 1792, embora isso tenha representado a desgraça do país. Né? Enfim, tá? Que a gente tem a situação até hoje que decorre desse processo de uma independência que foi imposta aos europeus, mas que levou a um isolamento. Tá? Mas, enfim, isso é outra história. A gente pode discutir isso em sala de aula. Bom, nós temos também o surgimento e ampliação de novas áreas do conhecimento, não é? Ciências centradas no ser humano, a química, a física, a biologia, né? As possibilidades geradas pela própria modernidade, experimentada de primeira mão, levou a uma multiplicação das possibilidades e potencialidades humanas.
É literalmente aquela ideia que o céu é o limite, não é? Que você passa a ter navios a vapor e posteriormente eles vão ser movidos a petróleo, e esse avanço é constante até chegar navios que são movidos à ficção nuclear já no século XX. O professor Deca também destaca a vasta produção literária, que não só permitiu apreender a efervescência intelectual da época, esse processo de você viver no meio das transformações, né? Você participar, mas também vão exprimir os temores e anseios de uma sociedade que se encontrava em vias de profundas transformações. Imagina um novo conjunto social, mesmo dentro da Europa, quando você pensa o socialismo, por exemplo, como que esses operariados vai se opor a essa burguesia, de como que você tem uma ideia de luta de classes muito bem caracterizada por Karl Marx e Friedrich Engels. No aspecto 4, na quarta etapa, ele vai fazer referência a uma dinâmica social e essas mazelas da nova sociedade. O industrialismo feroz, que vai fazer surgir ideologias como o socialismo. Mazelas que vai levar a um processo de exclusão, sabe? De uma parte significativa da sociedade. Aqueles que são indigentes, aqueles que vão viver nas margens. A ideia de marginalidade, sabe? A ideia de regiões empobrecidas, a ideia de regiões onde a condição de vida é extremamente precária, a ideia de que esse grupo de operários, alguns operários dos meios urbanos mais avançados, eles vão lutar pelo direito, para ter acesso a direitos, como, por exemplo, votar e ser votado. Eles vão lutar para serem inseridos nesse sistema. Um sistema que privilegia, sobretudo, o mérito, sabe? A ideia de meritocracia. Então, vai ser um momento de muita tensão entre esses grupos que compõem a sociedade do período. Desse sentido, a massa explorada e que estava à margem dessa sociedade, de suas riquezas e possibilidades, eles vão se unir em torno de ideais contra a exploração da burguesia. Não é? E aí que você tem a proposta de Karl Marx, a teoria marxista. Tá? E o último ponto, o quinto ponto, o último ponto básico trata-se da chamada Belle Époque, onde, pela ampliação das possibilidades e anseios, o cenário europeu mergulha em um ambiente de incertezas e temores. Quer dizer, você parte de um momento de euforia, e quando esse avanço ele se considera algo que amplia os horizontes dessa sociedade, o cenário europeu mergulha nesse ambiente de incerteza e temores, dessas rivalidades muito fortes entre os países europeus, as potências europeias, dessa concorrência, dessa disputa, e dos interesses burgueses que vão se estabelecer como políticas públicas desses impérios. Tá? Então, e a incerteza da própria burguesia em relação a esses trabalhadores que vão começar a se revoltar. Não é? Então, é uma sociedade que passa por um processo de profundas transformações, efetivamente. Bom, no geral, esse seria o novo mundo com suas descobertas, avanços tecnológicos e científicos. Se apresentava para o final do século XIX, início do século XX, entre 1890 e 1910. O surgimento de novas áreas do conhecimento, novos atores sociais, proletariado, as mulheres, por exemplo, né, que vão buscar o seu espaço, uma euforia, sabe, que isso remetia as pessoas a um estado de euforia, tá? E, ao mesmo tempo, uma sensação de mal-estar da sociedade, que é marcado pelo surgimento de novas sensações e estilos artísticos, interligados a esse pessimismo geral, de que não há espaço para todo mundo, de que a guerra é iminente, de que um sofrimento muito grande se aproxima. Depois de todo o avanço, você tem uma estagnação e, às vezes, um breve retrocesso para depois avançar de novo. Já é uma teoria de Jean Carlos Vico, não é? Que ele vai dizer que esse avanço cíclico e espiral. Você sobe muito, aí estagna, desce um pouquinho e toma fôlego e sobe novamente. E é o caso da história moderna e contemporânea, isso fica bem claro, não é? Quando o colonialismo surge para 1510, 1520,
e ele se avança expressivamente até 1780, 1800, e aí você tem um novo momento, que é um novo movimento que a gente vai chamar de neocolonialismo, onde a ideia não é só ter esse domínio formal, esse domínio informal, mas a ideia é ter um domínio formal, onde você controla aquele território, literalmente é o que vai acontecer com o neocolonialismo. Bom, de certa forma, então, concluindo, para que depois a gente possa debater isso em sala de aula, tá? Ou debates posteriores. Dessa forma, Deca afirma que a Belle Époque, ou a Bela Época, foi um período de grande entusiasmo, em função dos avanços da sociedade humana, e também um período de grande apreensão, pelo que estaria por vir em um mundo onde tudo parecia possível. É mais ou menos isso, uma euforia, né, com a tecnologia e com as realizações fenomenais, sabe, do ser humano naquele período, com túneis de 20, 30 quilômetros em montanhas na Europa para você espalhar aquela malha ferroviária, tá? Então, o avanço nos transportes com navios cada vez mais rápidos e mais eficientes, embora você tenha o caso do Titanic, que é muito emblemático, não é? Que era algo colossal para aquele período. E, por outro lado, é uma certa apreensão. Estamos indo tão rápido, a mudança é tão rápida que isso causa espanto, causa temores, sabe? Causa apreensão. E é bem isso, né? Da euforia à apreensão, ao medo. Tá? Bom, pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês pela atenção e quero deixar registrado que vocês devem, a partir dessa breve apresentação e a partir da leitura efetiva do texto, levantar algumas questões para serem debatidas a posteriori. No geral, é essa primeira leitura rápida que nós apresentamos, em função da nossa condição atual, não é? Ainda remotamente. Muito obrigado. Nós vamos parar por aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. A gente se vê à noite.